Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Roberto, eu vos saúdo na paz do Senhor. Venho nesse dia de hoje trazer uma mensagem do céu para o teu elevo espiritual. Mas antes de você ouvir essa mensagem, de ver essa mensagem, deixe o seu like, dê o seu joinha, compartilhe aí para que podemos romper os algoritmos do Facebook, do YouTube, do Instagram, das redes sociais, para que possamos alcançar muito mais gente através do seu like. Então deixe o seu like, deixe o seu joinha aí. Vamos para cima. Palavra de Deus no dia de hoje. Muito prazer, eu sou o pastor Roberto. Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. Hoje eu tenho uma mensagem para você registrada no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso 4. Lucas 5, 4. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 4. Que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, essa mensagem é uma mensagem poderosa, é uma mensagem tremenda no qual nós vivemos os nossos dias chamados atuais. Não é verdade? A Bíblia diz que Pedro trabalhou a noite inteira pescando. Pedro entendia de mar, Pedro entendia de maré, Pedro entendia de peixe, de lua, qual é a lua boa para pescar. Pedro entendia de tudo isso, mas Pedro trabalhando a noite inteira, batendo rede naquele mar a noite inteira, não pegando nada. A Bíblia diz que ele retorna para a praia. E quando ele chega na praia, ele vê Jesus pregando, Jesus ensinando a palavra. Jesus pediu-lhe um barco emprestado e começou a pregoar a santa e poderosa palavra de Deus. E a palavra de Deus, e Jesus foi pregando, e quando olhou, Pedro já estava lavando as suas redes vazias. Uma coisa, olha para cá, uma coisa é você lavar rede com peixe, outra coisa é você lavar rede vazias. Ei, quantas vezes você entra e sai da igreja, né, e volta com as suas redes vazias? Tem ouvido, tem louvado ao Senhor, mas suas redes está vazia, E eu tenho uma palavra para te dar, uma palavra de encorajamento para você no dia de hoje. Continue indo mar adentro, continue na sua luta diária com a sua casa, com a sua vida, com seus filhos, com seu esposo. Continue nessa luta diária, que uma hora você vai lançar a rede e vai trazer almas para o reino dos céus. Aleluia! Então, o que é que Pedro fez? A Bíblia diz assim: E respondeu-lhe Simão Pedro e disse: Mestre, havendo trabalhado, pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Meu irmão, olha para cá. Não tem como dar errado quando eu ouço a palavra de Deus. Não tem como dar volta quando eu ouço a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Porque a palavra de Deus, eu guardo no meu coração para mim não pecar contra Deus. Porque a palavra de Deus, ela é reta, ela não faz curva. Pedro, ouvindo aquela mensagem, ele disse: Senhor, sobre a tua, não é sobre a palavra do homem, não é sobre a palavra do pastor, não é sobre a palavra do padre, não é sobre a palavra do patrão, da sua esposa, do seu filho, não, é sobre a tua palavra, Senhor. Eu lançarei a rede. E foi uma das melhores
pesca, chamada pesca maravilhosa, no qual Pedro pescou. Pedro entendia de marés, de peixe, mas Jesus entende de alma. Mas Jesus sabe como fazer com que eu e você sejamos ovelha do seu pasto, através da sua palavra. Oh, glória a Deus. Meu irmão, você sabe qual é o mal de todos os seres humanos, de todos nós, na face da terra? É que a gente não ouve a palavra. A gente acha que já sabe, a gente acha que é o cara, a gente acha que não precisamos de ninguém e não damos ouvido a quê? A palavra de Deus. Quando eu dou ouvido a esta palavra aqui, até aquilo que é para dar errado, ele faz dar certo. Quando eu dou ouvido a essa palavra aqui, porque Pedro, certa feita, tinha expulsado muitos demônios, e eles estavam se autoproclamando o cara. Aí chega diante de Jesus: olha, Jesus, no teu nome até os demônios obedecem, no teu nome os demônios ficam de joelhos. Aí Jesus olha para Pedro e fala: olha, se alegra sim, com o teu nome está escrito aqui, ó, no livro da vida. Outra feita, Pedro está no meio da multidão, e a multidão começa a sair, sai um para lá, outro para cá, outro para outro lado. Aí Pedro chega diante de Jesus: para onde? Senhor, esse povo está indo embora, Senhor. E agora? Esse povo está indo embora. Aí Jesus olha para Pedro: você quer ir também, Pedro? Quer ir? Quer ir? Pode ir. Jesus era curto e grosso, né? Você também quer ir, Pedro? Vai. Só que Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem a palavra de vida eterna? Então está aqui, ó. E a minha geração, que é essa geração que estamos vivendo hoje, não dá ouvido a pai, não dá ouvido a mãe, não dá ouvido a liderança, não senta para ouvir, principalmente no conselho dos mais velhos. Você sabe por quê, filho? Você está perecendo? Porque você está achando que seu pai e sua mãe são quadrados. Você não quer ouvir. Não quer ouvir as palavras de sabedoria que o tempo ensinou teu pai e tua mãe. Então ouve a palavra, para depois ela não te visitar num cárcere, para depois ela ir num presídio falar da palavra de Deus. Então aproveite agora as oportunidades que você está tendo, que tem pai, tem mãe, e tem aquela pessoa que está no seu convívio, que muitas vezes você acha chata, que muitas vezes você, poxa, esses velhos são quadrados. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: ouve pai e mãe, para que se acrescente os seus dias na terra. Pedro ouviu a palavra. Pedro não bancou o bam, porque sabia pescar, porque sabia de onde estavam os peixes, as marés. Não. Pedro simplesmente disse: Senhor, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Então é sobre essa palavra que eu estou pregando. Essa palavra que cura, que salva, que batiza e que leva para o céu, se você dá ouvido. Se você dá ouvido a esse humilde pregador que está falando desse evangelho salvífico, que é a palavra de Deus, você vai saber que Deus está falando ao teu coração. Pedro já estava lavando a rede. Quantas vezes você já entrou e saiu de determinado local na sua casa, na sua igreja, lavando as suas redes vazias? Mas eu tenho uma palavra de encorajamento. Jogue mais uma vez a tua rede. Joga mais uma vez a tua rede, que ele vai se converter. Você sabe com quem Deus está falando, que ela vai se converter. Jogue a sua rede, dando ouvido à palavra, que você vai trazer aquele que tanto te dá trabalho, aquele que tanto você fala, não te dá ouvido. Então lance a tua rede.
Lance a tua rede hoje. Hoje. Lance a tua rede. Pedro ouviu e colocou em prática. Às vezes, as pessoas só ouvem. Poxa, não, pode deixar. Eu vou fazer desse jeito. Mas quando chega ali fora, o inimigo vem e rouba a semente que foi plantada. Não deixe que o inimigo roube essa semente que está sendo falada no teu coração nesse dia de hoje. Se Pedro desse ouvido ao inimigo, desse ouvido ao diabo, ele não tinha voltado no mar. Pedro podia reclamar, poxa, pesquei a noite toda, tá ruim de peixe, não peguei nada, eu vou voltar não, você está doido? Não, mas a Bíblia diz que Pedro ouviu a palavra e disse assim, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou e lançarei a rede. Não tem como dar errado quando você ouve isso aqui. Ouve a palavra, medita na palavra, se possível, dia e noite, medita na palavra. A Bíblia diz assim, ó, examinai as Escrituras, porque dela vem o poder de Deus, porque dela tem o poder de Deus. Então examina as Escrituras, está aqui a palavra. Eu gosto muito da palavra, porque ela fala comigo de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Todo o tempo que eu abri a Bíblia, ela está falando comigo, seja de qual for o jeito, ela está falando, seja para minha edificação, para minha exortação, para minha libertação, seja o que for, ela está sempre falando. A Bíblia tem sempre uma palavra. A Bíblia é o livro dos livros, é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então vai, minha irmã, vai, meu irmão, sobre essa palavra que o pregador está falando. Vai sobre essa palavra, que não tem como dar errado. Coloca Deus na frente. Coloca Deus e a palavra na frente, para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quando você lançar a tua rede, ela não vai vir vazia. Quando você jogar a sua rede, com certeza, você vai colher muitos frutos com essas redes cheia de alma para o Senhor. Aleluia, aleluia. Pedro simplesmente diz, Senhor, é sobre a tua palavra que lançarei a rede. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Querido, deixa o seu like, deixa o seu joinha, já estamos caminhando para o fim da mensagem. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, compartilhe aí com as pessoas que precisam ouvir uma palavra. Você conhece muitas pessoas que precisam ouvir, então o momento é esse, porque ouvindo vai colocar em prática. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando